Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô precisando de um óculos com antirreflexo melhor. Se alguma marca aí quiser me mandar, tô aceitando, vou ficar muito feliz, só falar comigo. Mas hoje eu vou falar de Boku Dakegai Naimachi, ou Erased, só que não do anime. Um anime que muitos de vocês já me perguntaram desde o início do canal se eu já assisti, e sim, eu assisti, eu gosto bastante. Mas eu vou falar da adaptação que saiu em série, em live action, na Netflix, ontem, dia 15. Na verdade, ontem em relação ao que eu estou gravando, eu não sei quando esse vídeo vai sair. Muita gente nos fandoms de anime já ficam muito inseguros quando eles ouvem live action, adaptação live action de qualquer anime, de qualquer mangá, porque tem muito trauma, geralmente não gosta. A Netflix, então, acabou de fazer uma adaptação live action de Death Note numa versão ocidental. E, né, eu acho que não foi tão agradável assim, principalmente pra quem era fã da obra. E eu vi muita gente falando mal já da adaptação de Boku Dakegai Naimachi antes de assistir, mas é disso que eu vou falar agora, porque eu assisti todos os 12 episódios e eu vim aqui pra falar sobre isso, que eu achei uma review sem spoilers na primeira metade, com alguns spoilers depois, mas eu vou avisar quando eu for começar a dar spoilers pra vocês. Boku Dakegai Naimachi, ou A Cidade que Apenas Eu Não Existo, ou Erased, é uma história que tem uma questão temporal, porque o personagem principal, o Satoru, ele tem uma coisa que chama Revival, que é uma experiência em que ele volta de 1 a 5 minutos mais ou menos no passado para geralmente evitar algo de ruim que aconteceria ao redor dele. Só que algo maior acontece, algo muito mais drástico que ele precisa evitar acontece, e ele tem um Revival muito maior, ou revivência como eles chamaram na legenda em português da Netflix, muito maior do que o comum. Ele volta para sua infância, ele volta para uma cidade na região de Hokkaido, lá no norte do Japão, cheio de gelo, muito frio. E esse revival acontece porque ele precisa proteger pessoas próximas a ele, proteger pessoas queridas e solucionar um grande mistério, um grande crime que aconteceu na sua infância e que produziu reflexos até a sua idade adulta, no que a gente acompanha como presente no começo da história. Já existe uma adaptação em live action em um filme de Boku Dakegai Naimachi, mas eu nunca assisti. Eu acho que saiu em 2016, se eu não me engano. A primeira adaptação que eu vi foi de fato essa, que é uma série de 12 episódios de mais ou menos 30 minutos. Ela foi produzida pela Kansai TV, é uma produção japonesa totalmente bancada pela Netflix e filmada em 4K, ou seja, tem, adianto aqui já, imagens lindas na neve de Hokkaido. É uma fotografia bem bonita até, bem melhor do que eu esperava. E qual o principal medo que geralmente os fãs de anime, do mangá que está sendo adaptado em live action, têm quando eles vão assistir essas obras, essas adaptações? A maior reclamação, a maior angústia geralmente está associada ao fato da falta de fidelidade, das mudanças muito grandes, das coisas que não ficam tão boas quanto ou tão fidedignas quanto deveriam ser em relação à obra principal, à obra original. Mas Erased da Netflix, muito pelo contrário, é bem fiel. Se você já assistiu e só tinha assistido ao anime, não tinha lido o mangá, talvez você perceba algumas diferençazinhas que talvez não necessariamente são diferenças que eles inventaram, porque tem muita coisa, muita cena que é igual ao mangá. Especialmente o final, que eu não vou falar aqui, fica despreocupado, eu não vou falar sobre isso agora, mas especialmente o final, ele é muito mais próximo, extremamente próximo ao que é no mangá, que é bem diferente do que acontece no anime, pelo menos expressivamente diferente. Inclusive, se eu fosse falar, eu nunca fiz uma review porque acabou não tendo timing, mas se eu fosse fazer uma review do anime de Boku Dakegai Naimachi, eu acho ele muito bom, tem um ritmo muito bom, mas eu acho que ele cai um pouco no final, o final é muito apressado, ele se resolve de uma forma rápida e que não é tão satisfatória quanto a jornada de assistir todo o resto. E ao mostrar que essa adaptação ela bebeu muito direto da fonte primária do mangá e trouxe escolhas que eventualmente eram melhores do que simplesmente seguir o anime, que é muito conhecido também, mostra que foi um cuidado muito grande realmente de fazer a adaptação. Os personagens, eles estão muito coerentes com o que você realmente vê na obra original, não são interpretações super primorosas, mas especialmente o elenco infantil tá muito bom, me surpreendeu muito. Sinceramente, nessa série em especial, são atuações que te deixam capaz de seguir a história, de ser levada por ela, de se emocionar, de ficar apreensivo, de torcer pra uma coisa ou outra e ficar ligado mesmo que você já conheça a história. E de novo, se você só assistiu ao anime, você vai ter uma experiênciazinha a mais, porque você vai ter detalhes muito interessantes, inclusive algo que eu ia trazer num vídeo separado, que acabou não tendo tempo, fiz o roteiro, ele tá lá prontinho, mas como saiu na série, eu acho que eu não vou trazer pra cá. Mas no mangá tem um capítulo todo pra contar sobre a infância e o passado e a construção do personagem que é o principal
criminoso, o vilão. Você entende, não justifica, mas você entende, uma curiosidade a mais. É algo que acrescenta na construção de personagem, um personagem super importante, que não tinha no anime e trouxeram de uma forma simplificada, bem mais simplificada, mas trouxeram para esse live action, o que eu achei maravilhoso. Se você está acompanhando essa review e por acaso não assistiu nada, mas quer saber se vale a pena você assistir a essa série, independente de não conhecer outra obra, eu acho que sim. Talvez a sua experiência seja inclusive ainda mais completa, porque você não vai ter nenhuma impressão pra dizer, ah não, mas as imagens, a trilha sonora, a abertura, o encerramento do anime que é lindo, era muito melhor, e ficar com esse saudosismo que muitas vezes fã tem. Então eu acho que se você não tem impressão nenhuma passada, você pode inclusive gostar ainda mais dessa história. Eu só deixo um parênteses muito grande, é que essa história não tem nenhuma pretensão de explorar viagem no tempo, sabe? De trazer regras, de trazer qualquer explicação voltada à ciência, à física, qualquer coisa. É muito simples, sabe? A pessoa consegue voltar por um motivo que não sabemos qual e sinceramente não faz diferença na história, porque a questão é outra. É a construção do Satoru, é a relação do Satoru adulto com o que ele teve no seu passado e do Satoru criança com o que ele pode corrigir não só em relação aos outros, mas os efeitos que tudo isso e de tudo que ele vai mudando nas atitudes dele pode refletir na própria pessoa que ele é. São questões muito mais práticas do que a gente ficar pensando na explicação de como isso acontece. Esquece, abstrai. Falando em revivals, uma coisa que me incomodou extremamente foi uma opção estética deles, porque no anime, se você já assistiu, quando acontece um revival, tá acontecendo algo no presente, por exemplo, aí ele volta 2 minutos, que seja, aí de repente corta e volta pra uma cena um pouquinho pra trás. Você tem aqueles leves, pequenos instantes de segundos pra você ter um pequeno estranhamento, mas logo você entende que voltou no tempo. Eu acho que esse pequeno estranhamento até é bom, é positivo, te deixa ligado, te faz querer ficar ligado na cena. Eles fizeram uma opção estética e narrativa um pouquinho preguiçosa. Preguiçosa porque eles não precisam pensar em um corte muito bom, e preguiçosa também porque o espectador fica mais confortável de não precisar estar tão ligado, porque toda vez que ele vai, por exemplo, voltar pro passado, um tempinho que seja ou quanto for, ele é sugado, parece que ele literalmente é sugado, ele some puff, e é cuspido em outro lugar, em outro tempo. Eu achei isso ruim, tá? Não chegou a me incomodar não, mas as poucas vezes que acontecem isso, eu fiquei, não precisava, sabe? Tem pequenas mudanças sim, mesmo em relação ao mangá tem algumas pequenas mudanças, o que é totalmente natural em adaptações, mas são relativamente pequenas. A história em si tá super fiel, falas muito iguais, cenas muito iguais, a essência, o clima do anime, tudo que você vai acompanhando dos personagens, como eu já falei, é tudo muito semelhante, mas com a experiência de você conseguir ver aqueles personagens em carne e osso. E alguns episódios pra frente, de repente, você vai começar a se identificar com aqueles personagens e sim se desligar de como eles eram de aparência do anime. É possível. Na minha opinião, a série consegue te abraçar e te levar, te fazendo te desligar de todo o contexto passado e você aproveitar aquele produto como ele mesmo. Eu aprovei muito, gostei muito. Pelo trailer já esperava boas coisas, mas foi uma surpresa de qualquer forma muito grata e indico pra você, tanto você que leu o mangá, quanto você que assistiu ao anime, tanto você que não conhece absolutamente nada da história. Agora eu vou finalizar o vídeo com alguns spoilers, então se você não conhece a história, fecha o vídeo aqui nesse ponto, depois deixa os comentários aqui embaixo se você assistiu, se você vai assistir, o que você achou, que eu quero saber. Então, pra você que já conhece a história, o que eu queria reforçar de novo é que a gente entende muito mais alguns detalhes, porque primeiro que eu acho que a construção do mangá, que eles beberam um pouco mais do que só do anime, tem maiores detalhes, também o que é natural, porque o anime, se eu não me engano, ele foi finalizado antes do mangá ser finalizado, e o mangá, que é a obra original, ela sempre vai ter um pouquinho mais, mas para além de um único diálogo que a gente tem do Satoru com o Yashiro no anime, você tem mais sobre o passado dele, ele conta pro Satoru o que aconteceu com ele, que eu não vou contar, porque se você não viu o mangá, eu quero que você tenha essa experiência na hora de assistir a série, mas você entende um pouco mais, é uma curiosidade, é um tempero a mais pra você que talvez está assistindo e esperando uma coisa sem novidade nenhuma, é muito bom. E o que acontece especialmente quando o Satoru acorda, que é quando começa a ter mudanças muito expressivas em relação do que tem de diferença do anime e do mangá, aí nesse ponto, que são aí uns 3, 4 episódios talvez no máximo, mas aí você consegue ter o que de bom, de precioso você vai ter. É claro que eu tô dizendo assim, o mangá já tem isso e com mais detalhes e ainda, mas eu sinceramente valorizo muito que a série tenha feito essa opção e com muita qualidade, com o máximo de fidelidade que adaptações podem ter, ou um grande nível que ela conseguiu chegar de fidelidade, e de novo, vai fazer com que a sua experiência com essa história, que talvez se resumiu só ao anime, com um final que eu julguei, muita gente julgou muito brusco e ali não tão bom quanto que você estava esperando para aquela história
tão amarrado e tão legal ao longo dos outros episódios, que aí quando você vê isso na série, você fica com um coração mais preenchido. Você tem uma cautela maior, uma narrativa com acontecimentos ali sucessivos que vão dando uma cadência melhor pra essa solução, pra você chegar na solução dessa história mesmo, e faz bem mais sentido. Faz bem mais sentido esse cara que de repente virou um psicopata que assassina crianças e que continua assassinando mesmo depois do Satoru e fazia isso antes também. Você compreende melhor essa história dele, de quando surgiu, como que foi a trajetória, que ele não fez aquilo só na escola e por que ele continuava fazendo. Detalhe que, por exemplo, o Ken, né, que é o amigo do Satoru, que é loiro, nessa adaptação ele tem cabelo preto, é um japonês, como qualquer outro japonês da cidade, o que faz tudo sentido, porque no Japão uma criança, geralmente na escola, ela fica com o cabelo natural preto que ela tem, e até acho que você já deve ter visto notícias que às vezes tem polêmica de escola que a criança é naturalmente com cabelo castanho ou cabelo loiro e mandam pintar de preto pra ficar igualzinho. Então, se a gente quer uma adaptação que esteja no universo japonês aí de forma coerente, que bom que ele ficou com esse cabelo, não acho nenhum problema que ele não seja loiro. E ele tem uma participação maior lá na frente, ele tem uma participação maior a partir do momento que o Satoru acorda. De novo, eu não vou falar porque pode ser uma coisa que vai estragar a experiência de quem só assistiu o anime. Você pode estar aqui achando que assistiu o anime e não vai ter spoilers, então eu não vou dar spoilers a mais pra você. A única personagem que eu acho que ficou um pouquinho caricata demais, talvez tentando fazer o estilo que ela tem no anime, por exemplo, me descolou um pouquinho, sabe? Eu ficava assim, você tá sendo um pouquinho forçada, e depois eu acostumei, foi a Airi, que é aquela menina que ele conhece no presente dele como adulto, né? Que ela trabalhava com ele na pizzaria e tal. Ela eu achei que ficou um pouquinho caricata demais, o jeitinho alegrinho dela e tal, mas não chegou a me incomodar muito não, até porque ela não aparece tanto assim. Mas a atriz que faz a Sachiko, a atriz que faz a mãe do Satoru, tá muito boa, muito parecido com o que é no mangá, essa mãe protetora, observadora, mas que deixa o filho seguir, fazer os passos dele, mesmo que ela esteja ali observando e prestando atenção em tudo. A Hinasu, que também tá muito legal pra trazer toda a carga, como criança, né, que toda a carga que ela tinha de uma criança que apanhava, que sofria o que ela sofreu, mesmo pra uma criança eu achei a atuação boa e convincente, me fez sentir o que ela estava sentindo mesmo. E de novo com uma qualidade de imagem muito boa, alguns takes lindíssimos, lindíssimos mesmo, com a pós-produção muito bem feita e muito bem trabalhado. Um encerramento que eu achei muito bom, achei que condiz muito tanto com encerramentos de animes, quanto parece um pouco com a abertura do anime. Não acho melhor que o encerramento de Boku Dakegai Naimachi mesmo anime, porque eu acho lindo e muito fofinho, mas é legal também a música, não tem abertura. E resumindo tudo, indico novamente que você vá assistir se você não assistiu. Se você já assistiu, eu quero muito saber a sua opinião aqui. E termino essa review muito feliz, porque me agradou muito, estou muito satisfeita. E esperava no começo que talvez fosse mais ou menos, mas não. Me surpreendeu muito, me surpreendeu mais ainda quando eu comecei a perceber que tinha muito do mangá ali dentro e coisas que eu achei quando eu li o mangá depois de ver o anime que eu falei, poxa, isso podia estar lá, e aí tava na série. Fiquei muito feliz. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!